Hoje eu vou falar sobre esse equipamento de Pilates que pode ser usado para diversas finalidades. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Glaucia Gonzaga, esse é o canal Além da Cinesioterapia. Aqui eu falo sobre diversos aspectos ligados aos exercícios terapêuticos e eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre equipamentos de Pilates. E agora é a vez da gente falar do barril. Você já conhece esse equipamento? Quando a gente se refere ao Pilates Studio, existem 4 equipamentos que são principais: o Reformer, o Cadillac, a Chair e o barril. Ninguém sabe ao certo por que esse equipamento se chama barril. Tem uma teoria, uma hipótese aí que fala que foi inspirado nos barris de cerveja. Pode até ser que seja verdade, Porque a gente tem que lembrar que o Pilates era um alemão. Então a galera lá gosta de uma cervejinha e pode ser que isso então tenha inspirado a ele projetar o equipamento de Pilates. Apesar de que o Joseph Pilates não era uma pessoa adepta a nada que fosse prejudicial à saúde. Então eu acho muito pouco provável que ele ingerisse bebida alcoólica. Mas vamos deixar de conversa furada e vamos para o que realmente importa. O barril não é um equipamento tão versátil quanto os anteriores e ele também tem o seu uso mais individualizado. Não dá para você trabalhar com muitos pacientes no mesmo equipamento ao mesmo tempo. Talvez por esse motivo que algumas pessoas prefiram não investir nele. Mas ele também tem muitos benefícios, muitas vantagens e o seu formato favorece uma série de exercícios também. Então vamos falar sobre eles e sobre as partes do equipamento. O primeiro é o Ladder Barrel. Ele é o maior de todos os tipos de barril ele é o maior que tem e por isso ele também é um pouco mais versátil que os outros. Vocês podem ver aqui na imagem que esse formato curvo que ele apresenta dá para você trabalhar com o paciente deitado de barriga para cima, em decúbito dorsal, fazendo um alongamento da porção anterior do reto abdominal. O paciente pode fixar os membros inferiores nos degraus, pode trabalhar em decúbito lateral também, seja alongando, seja fortalecendo grupos musculares da coluna, e dá também a possibilidade de você combinar com outros equipamentos, com outros acessórios de Pilates, como por exemplo os elásticos e também o Magic Circle, que é aquele círculo flexível. O outro tipo de barril é o chamado Step Barrel. Nesse só tem como fazer exercício de forma individual mesmo, não tem muitas opções. Ele costuma ser muito trabalhado para fazer alguns alongamentos, alguns tipos de fortalecimento na coluna e também dá para a gente trabalhar membros inferiores e até superiores. Mas ele é muito mais usado mesmo para fazer exercícios de coluna e de membros inferiores. Ele também costuma ser confeccionado no material para dar mais conforto para o paciente, para aquela região de contato ser mais confortável, e as bordas devem ser arredondadas também para não machucar o paciente. E nós temos também a meia-lua, que é feita só pela parte convexa, então é como se fosse uma versão reduzida dos outros barris que eu apresentei aqui. Se vocês observarem, vocês vão reparar que a curvatura da meia-lua é menos acentuada do que as outras dos outros tipos de barril. Então pode ser interessante para alguns tipos de pacientes que ainda estão na fase inicial dos exercícios, ainda não tem tanta flexibilidade a ponto de fazer movimentos com maior amplitude de movimento. Uma outra vantagem da meia-lua é que você pode colocá-la junto com outros equipamentos, servindo como uma espécie de complemento, um acessório para a realização dos exercícios. Por exemplo, você pode colocar no Cadillac, pode colocar no Reformer, dependendo da proposta do exercício. Vocês repararam num detalhe? O barril é um equipamento que não possui molas. Ele se diferencia também dessa maneira em relação aos demais. Mas não é por isso que a gente não pode trabalhar o fortalecimento com esse equipamento. A diferença é que aqui o fortalecimento vai ser proposto usando a força da gravidade e o peso do próprio paciente. Por isso que o forte mesmo do barril é o trabalho de flexibilidade, os exercícios de alongamento, que você pode fazer tanto de forma ativa como de forma passiva. O desenho do barril favorece o alongamento de diversos segmentos corporais, especialmente da coluna. Então, se a gente está pensando num paciente com escoliose, você pode proporcionar um alongamento do lado mais
mais encurtado da coluna desse paciente, ou ainda um paciente com uma hipercifose torácica que precisa receber um alongamento da cadeia muscular anterior, do reto abdominal e dos outros músculos dessa região, e também para aqueles pacientes que têm a protrusão de ombro. Quando você o coloca no barril deitado de barriga para cima, a própria força da gravidade ajuda a levar esses ombros para trás e alongar a região anterior, peitoral maior e outros músculos que estão precisando ser alongados nessa região. Como que a gente pode trabalhar o fortalecimento no barril? Se o paciente estiver posicionado de barriga para baixo, ele se curva, né, se moldando ao formato do barril, e toda vez que ele faz a extensão de tronco, chegando até a posição neutra contra a gravidade, a gente já está promovendo um fortalecimento dos músculos extensores da coluna. A gente pode pensar também no barril como um equipamento que vai nos ajudar a melhorar a coordenação neuromuscular do nosso paciente. Dá para a gente propor também para ele um treinamento sensório-motor, buscando melhorar a propriocepção. Também é possível aumentar a resistência muscular à fadiga. Se, por exemplo, você pedir para esse paciente fazer a extensão de tronco e procurar mantê-la em isometria por X segundos. É como eu sempre falo aqui, né, pessoal? Se você conhece anatomia, cinesiologia, biomecânica, cinesioterapia, e se você souber combinar isso a conhecimentos do método Pilates, dá para fazer inúmeras adaptações. Dá para você trabalhar com um número vasto de pacientes nas mais variadas condições. A gente não pode esquecer também do nível de estresse e de tensão muscular que muitas vezes nossos pacientes apresentam, e o barril é uma excelente proposta para promover esse relaxamento. O simples fato de você deixar a pessoa deitada, de barriga para cima, podendo soltar essa região entre as escápulas, relaxar a musculatura do romboide, trapézio e todos esses músculos que frequentemente apresentam disfunção miofacial, pontos gatilhos, pontos sensíveis. O barril é um equipamento que pode ajudar muito nesse sentido. É muito comum as pessoas que têm muito estresse, que estão muito tensas, com a musculatura muito tensionada, realizarem exercícios no barril e depois relatarem que tiraram um grande peso das costas. Essa musculatura, se bem trabalhada nos exercícios, com o volume de exercício adequado, consegue aumentar a vascularização daquela região, reverter a isquemia e diminuir a irritabilidade da musculatura. A gente pode citar, então, alguns benefícios que o uso correto desse equipamento pode proporcionar. Melhora da capacidade respiratória, melhora da circulação sanguínea e linfática, melhora da postura, da consciência corporal, ganho de força muscular, melhor coordenação motora, maior estabilidade do powerhouse, melhora da composição corporal e até mesmo da autoconfiança. O barril ainda pode ajudar a manter as curvaturas fisiológicas da coluna, as lordoses e as cifoses. Então, abrindo um parênteses aqui, algumas pessoas acabam confundindo esses termos, acham que a lordose e a cifose são alterações da coluna, e não é verdade. Então, só para a gente relembrar, as lordoses e as cifoses são curvaturas fisiológicas, naturais, são esperadas, elas devem estar presentes na coluna de todas as pessoas. O que pode acontecer são alterações posturais, que aí têm nomes diferentes, que podem ser, por exemplo, uma hiperlordose lombar ou uma hipercifose torácica, que são as mais comuns. O barril pode ser, então, um equipamento que vai ajudar a manter ou a preservar essas curvaturas naturais que a nossa coluna apresenta. Sempre lembrando que quando a gente trabalha com o método Pilates, a gente não pode esquecer de todos os princípios que fazem parte do método. Um deles é a conexão entre o corpo e a mente. Por isso é importante que, durante a execução desses exercícios, a gente mantenha o paciente bem concentrado, bem focado no movimento que ele está realizando, além de incentivar uma respiração correta também. Você gosta de exercícios terapêuticos? Cinesioterapia? Então aqui é o seu lugar. Já se inscreve no canal, participe, comente aqui falando sobre o que você gostaria de ver mais no canal para a gente produzir conteúdos especiais para você. Eu já publiquei aqui no canal uma série de vídeos falando sobre o método Pilates e sobre os equipamentos que são usados. Eu vou deixar o link aqui para você acompanhar toda a sequência. Dominando esses 4 equipamentos de Pilates que eu apresentei aqui, dá para a gente montar aulas completamente inéditas para os nossos pacientes a cada atendimento, combinando-as de formas diferenciadas, colocando o barril como um elemento também interessante
realmente estimulante para o nosso paciente e, claro, sempre alinhado com os objetivos iniciais que você propôs a ele. É muito legal também se você tiver a possibilidade de fazer circuitos. Então, se você trabalhar com duplas ou trios, até com grupos maiores, dentro de um estúdio de Pilates, a gente pode propor diferentes exercícios em cada um desses equipamentos de Pilates, o que pode ser interessante para um grupo mais animado, quando você quer promover também a socialização, quebrar um pouco o gelo ali na prática dos exercícios. Essa é uma sugestão que você pode colocar também num dia especial, por exemplo, toda sexta-feira vai ser dia de circuito, ou você pode dar também duas opções para o seu paciente de exercícios e ele pode escolher uma que ele goste mais. O Pilates dá essa possibilidade também. Se você for criativo e quiser motivar um pouco mais o seu grupo, né, os seus pacientes, estimulando a socialização, dá para a gente pensar em atividades desse tipo também. Porque, afinal de contas, né, pessoal, o exercício não pode ser visto como um castigo, como aquela hora chata do dia, como aquela pena que a gente tem que cumprir porque comeu um brigadeiro, porque comeu não sei o que no final de semana. A gente precisa derrubar essa ideia negativa que as pessoas muitas vezes têm sobre o exercício. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você quiser que a gente fale mais sobre Pilates aqui, coloca nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!